Ok. Então, na aula de hoje, vamos continuar o tópico da semana passada, que era condicionais, agora avançando para o tópico de iterações ou repetições em Python. Então, vocês podem ir no link que eu copiei no chat, que é esse aqui da aula 7, de iterações, e abrir no Colab, para conseguir rodar ele. Então, aqui está a aula no Colab. Nós já vimos uma forma de iteração que é com a declaração for, que é uma das declarações que a gente usa com mais frequência, mas nesse capítulo vamos ver uma outra declaração que nos permite fazer operações de forma repetida, que é o while, e que é útil em circunstâncias ligeiramente diferentes. Então, antes de continuar com isso, vamos revisar algumas ideias para lembrar e consolidar o que temos aprendido nas últimas semanas. Então, é possível fazer várias declarações da mesma variável. Executa. E a cada declaração, então, o valor da variável vai mudar. Na primeira linha, eu estou assignando a variável A o valor 15, imprime A com o valor 15. Na terceira linha, eu vou assignar o valor 17 para a variável A, e esse é o que tem na seguinte. E isso aqui para Python não tem problema. Em Python, essa instrução de atribuição pode tornar duas variáveis iguais, mas como outras atribuições podem alterar uma delas, elas não precisam se manter iguais, né? Então, eu posso declarar que x é igual a 5, isso vai dar o valor 5 para a variável x, imprimo x. Depois, eu vou fazer a atribuição, a assignação do valor do x para o y. Esse aqui, então, vai dar para o y, o valor de x, que é 5. E depois eu posso mudar o valor de y para 8. E então, quando eu faço a última a operação de imprimir aqui embaixo, o x está com seu valor original 5, mas o y mudou para o valor 8. Então, essa é uma coisa que é boa ter em mente para quando reutilizarmos variáveis dentro das iterações. Então, atualizando variáveis. Quando uma instrução de atribuição é executada, o interpretador de Python vai seguir os seguintes passos. A expressão do lado direito, que é o que vem depois do token igual, é avaliada primeiro. E isso vai produzir um valor. E em seguida a atribuição vai ser feita, de modo que a variável do lado esquerdo se refere ao novo valor. Uma das formas mais comuns de atribuição é uma atualização, ou seja, em que o novo valor da variável depende do seu valor antigo. Então, nesse caso desse bloco de código aqui, n começa sendo igual ao valor 5, imprime. Depois, eu atualizo o valor de n como 3 vezes n mais 1. Então, 3 vezes 5 mais 1, 16. Agora n tem o valor 16. Então, o valor que dependia do valor anterior dele e foi atualizado. Primeiro foi avaliada essa expressão e depois o valor entregue por essa expressão foi atribuído para a variável n como uma atualização. A inicialização, é preciso inicializar uma variável antes de usá-la pela primeira vez, né? Ou seja, se eu quero usar
essa expressão W igual T mais 4, T tem que ter algum valor para eu poder usá-la. Ela tem que fazer algum sentido. Então, se T não foi definida, esse bloco de código aqui vai dar erro, mas se eu defino T antes de definir W, então eu posso assignar e atribuir um valor para W. O loop for revisitado, ou seja, vamos a explorar esse loop for de novo. Podemos utilizar variáveis que vamos a ir atualizando dentro de um loop for. Para isso, podemos escrever uma função que calcula a soma de todos os itens de uma lista, por exemplo. Então, eu defino a função, diz, soma todos os números em uma dada lista e retorna total. Total vai ser a variável que vai ser retornada, que é inicializada com o valor 0. Depois, chamamos a instrução for, a declaração for x in xs, ou seja, para cada item ou elemento da lista xs, atualizar o valor de total como o valor anterior, mais o item atual da lista x. Esse mais igual quer dizer, esse valor vai ser acrescentado do x. Esse aqui, então, seria total mais x, não total mais. E logo de fazer isso, percorrendo a lista completa, vai retornar o valor da resultante dessa soma total. Então, se chamamos print MySum de esses números, vai dar 20 corretamente. E a declaração aqui na linha 10, assert, serve para testar a validade das condições da função. Por exemplo, daria erro se eu tivesse uma lista. Uma lista válida pode ter diferentes tipos. Eu poderia ter aqui uma palavra. Mas nesse caso, esse assert aqui não funcionaria. Eu tenho um problema de erro. Do tipo string, porque eu não posso fazer a operação somar com string. Então, esse aí funciona. A declaração while. A declaração while também permite fazer iterações ou repetições. Mas a estrutura é levemente diferente. Vamos ver então esse bloco de código aqui. Estamos definindo uma função que chama soma AT, que vai retornar a soma dos números inteiros até o número n. Então, a variável que vai armazenar o resultado da soma vai ser esse. Vamos inicializar como 0. A variável intermediária que podemos usar é v, que inicializamos como 1. E enquanto v for menor ou igual a n, vamos fazer a soma incrementada em v, imprimir esse passo intermediário e depois incrementar o valor da variável intermediária v em uma unidade e imprimir esse v intermediário. E logo retornar o valor total. Então, vamos executar esse bloco. Então, a primeira vez que chamamos o print aqui, o valor da soma já vai ser igual a 1, porque vai ser depois de atualizar com a soma do primeiro valor v.
Depois, vamos atualizar o valor de V com 2. E logo vai voltar ao começo, porque V ainda não vai ser igual ao valor máximo. Então, vamos seguir fazendo a soma e imprimindo os passos intermediários. Então, a soma será 1, depois 2, 3, depois 3 mais 3, 6, depois 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, 21 mais 7, 28, 28 mais 8, 36. E V vai ser igual a 9, mas não vai ser somado, porque então 9 é maior do que 8, que era o nosso topo. Então, retorna 36, que era o valor quando somamos 28 mais 8. Então, aqui está o fluxo preciso de execução para uma declaração while. Primeiro, é avaliada a condição, nesse caso da linha 5, gerando um valor true ou false. Então, se essa condição for true, for verdadeira, vai ser executada uma vez esse bloco. Mas se for false, então vai sair daqui e continuar a execução na próxima instrução depois do bloco while, ou seja, aqui seria na linha 10, return SS. Linha 8, isso aqui mais 10. Então, se for true, vai executar cada uma das instruções do bloco e em seguida vai voltar para a linha 5. E vai checar a validade dessa condição novamente. E então, para fazer funcionar o loop while, o corpo do loop tem que mudar o valor de uma ou mais variáveis para se assegurar que em algum momento essa condição será falsa para não produzir um loop infinito. Logo, como escolhemos se vamos usar for ou while para fazer um loop? Se um loop o loop for vai ser mais apropriado se você souber, antes de iniciar o loop, o número máximo de vezes que precisará executar o corpo. Ou, por exemplo, no caso de você ter uma coleção limitada de instâncias onde você quer fazer a sua iteração ou repetição, como as listas. Listas, dicionários, tuplas, etc. Para isso, o for é ideal. Mas se precisamos repetir algum cálculo até que alguma condição seja atendida e não pudermos saber calcular antecipadamente quando ou se isso vai acontecer, então precisaremos de um loop while. Isso então serve para iterações indefinidas. Um outro exemplo, um contador. Para contar nesse caso aqui, esse contador contará os dígitos de um dado número n. E podemos escrever essa função, então, assim. Counter vai ser a função onde a variável que vai retornar é count, inicializar com 0. E vamos a contar o número de dígitos em um número. Então, vamos fazer a divisão do inteiro do número por 10 para ir tirando o último dígito da direita a cada vez que passa pelo loop while. Então, tira um, conta 1. Tira outro, conta 2. Tira outro, conta 3. E depois de contar o último, conta 4. O n atualizado vira 0 e retorna, então, aquele valor. No caso, então, de 7.100, são 4 dígitos. Essa função, então, demonstra um padrão de computação chamado contador, que também utilizamos naquelas de cima, mas que é interessante ver aqui. Porque não é exatamente como é de cima, né? Esse contador, então, está
e sendo incrementado toda vez que o corpo do loop é executado. Não sempre vai ser tão claro como aqui. Então, é inicializado por 0 e cada vez que entrar no corpo do loop, vai ser executado somando uma unidade. Então, vai contar quantas vezes foi executado esse corpo. E quando o loop acaba, essa variável count contém, então, esse resultado, o número total de vezes que o corpo do loop foi executado, que nesse caso é o mesmo que o número de dígitos. Podemos testar com a declaração assert. Esse assert, então, não vai fazer nada se o counter estiver sendo executado corretamente, não vai imprimir nada. E aí o counter do 10 é 2, que tem 2 números. Assert vai dar alguma coisa se essa expressão foi falsa. Por exemplo, eu posso colocar assert counter igual 0 e vai dar um assertion error. Quando não aparece nada, é porque está funcionando direitinho. Então, esse assert é uma declaração que serve para debugar. Encapsulamento e generalização, que vimos semana passada. Quando envolvemos uma parte do código numa função, permitindo tirar proveito das vantagens das funções, fazemos o encapsulamento. Generalização vai ser tomar algo específico, como uma função que imprime múltiplos de 2, por exemplo, e torná-lo algo mais geral, como para imprimir os múltiplos de qualquer número inteiro. Variáveis locais. As variáveis criadas dentro de uma definição de função são locais, ou seja, não é possível acessar essa variável local fora do escopo da função inicial. Isso significa que podemos ter múltiplas variáveis com o mesmo nome, desde que não estejam na mesma função. Ou seja, que só existam dentro do corpo da função. O Python examina todas as instruções de uma função. Se alguma delas atribui um valor a uma variável, essa é a pista que o Python usa para tornar a variável uma variável local. É comum e perfeitamente legal ter diferentes variáveis locais com o mesmo nome. Em particular, os nomes como I e J são usados frequentemente como variáveis de loop, de iteração. E se eu usar em uma função, se você evitar usá-los em uma função só porque usou em outro lugar, provavelmente tornará o programa mais difícil de ler. Então, você tem permisso de reutilizar se for em um escopo local. Ou redefinir sua condição inicial quando for válido e necessário. A declaração break. A instrução break será usada para deixar imediatamente o corpo do loop, ou seja, para parar tudo. A próxima instrução a ser executada terá que ser a primeira após o corpo. Por exemplo, nesse exemplo de iteração, se for, vai percorrer essa lista de números e diz: se um número for ímpar, ou seja, se essa I módulo 2 for igual a 1, então, break. Corta a iteração e sai desse bloco. If imprime. Digamos, e imprime done. Depois desse break, imprime done. Se isso não for verdadeiro, ou seja, para os números que são pares, não vai entrar nessa cláusula da linha 3 e vai simplesmente imprimir o número da lista. Então, quando se executa esse bloco, vai imprimir o número 12 e o número 16, que são pares, mas quando chega no número 17, que é ímpar, vai passar por essa condição, vai entrar na linha 3, que diz break,
para a iteração, então vai sair de novo, executar a linha 4, vai sair e executar a linha 5, done. Declaração contínua. Essa é uma outra instrução que ajuda no fluxo de controle e nas iterações, que faz com que o programa pule imediatamente o processamento do resto do corpo do loop para a próxima iteração, ou seja, para a iteração atual. Mas o loop ainda continua correndo pelas iterações restantes. Ou seja, se mudarmos esse bloco de código, mudamos o break por contínuo, vamos a ter o seguinte. Vamos a ter que, dessa mesma lista, quando for ímpar, continua, ou seja, vai no próximo item. E se for par, imprime. Então, só vai imprimir os números pares da lista. Vai imprimir 12 e 16. Quando chega no 17, vai entrar aqui, vai ir na linha 3, que diz contínuo. Então, não vai na linha 4, vai ir no seguinte elemento da lista, que é 24, vai pular de novo 29 e vai no 30. Imprimiu, então, só os números pares da lista. E quando acabou a lista, imprimiu done. Para isso, então, serve a declaração contínua, e essa é uma forma de entender a diferença entre o break e o contínuo. Então, aqui chegamos numa parte de exercícios, mas como hoje eu preciso terminar a aula um pouquinho mais cedo, eu vou deixar para vocês olharem os exercícios com o Gabriel amanhã, ok? E tem essa aqui da parte intermediária, que servem para consolidar, solidificar a informação até agora da aula de hoje, e sobre loops e repetições indefinidas, por exemplo, ou outras formas de fazer iterações. E eu vou continuar com o conteúdo aqui para frente, e então tem uma segunda parte de exercícios no final, ok? Então, esses exercícios vocês têm que ir fazendo, e podem tirar dúvidas amanhã com o Gabriel ou semana que vem comigo e com a professora Lê. Vou continuar, então, debugar com print. É muito importante saber prever possíveis bugs ou erros e encontrá-los. Isso é saber debugar. A primeira ferramenta que podemos utilizar é o print em alguns pontos estratégicos do programa. E outra forma seria usando a declaração assert, que já vimos também em alguns blocos da aula de hoje. Então, se consideramos a seguinte função, que calcula o valor absoluto de um número, vamos imprimir isso depois, diz valor absoluto. Se o número for menor que 0 é menos x, se for maior que 0 é x. Então, o que acontece quando é 0? Quando é 0 não vai entregar nada. O valor absoluto de 0 é 0. Iteração, então, se continuarmos estudando iterações, vamos continuar, então, com condições encadeadas, ou seja, quando temos if e else, if else, ou seja, mais de uma condição em sequência. Condições aninhadas, quando são uma condição dentro da outra. Recursividade, que é uma outra forma de fazer iteração, sem necessariamente chamar nenhuma das
declarações de repetição, como while ou for, mas que utiliza das funções. Então, as condições encadeadas. Vamos ver aqui um exemplo, se declararmos dois números, x e y. E fazemos as condições a seguir. O fluxo aqui vai ser, se x menor que y, imprime x é menor que y. Se for maior, imprime maior. Se nenhuma dessas duas for satisfeita, vai chegar no else e imprimir x e y são iguais. Então, nesse caso, x é menor que y. Se eu mudar para 20, x é maior que y. Se eu mudar de baixo para 20.0. Vamos ver o que faz se eu faço assim diferente. X e y são iguais. Porque nenhum é menor que o outro, nem o outro é maior do que um. Então, x e y são iguais. Elif é uma abreviação própria do Python para dizer else if. Exatamente um ramo aqui será executado. Ou seja, ou essa será verdadeiro. Não há possibilidade de ter dois concomitantes. Não há limite no número de instruções elif. Vocês podem separar essa cláusula como esse bloco como se quiser. Se houver uma cláusula else, ela precisa estar no final, mas não é obrigatório ter uma. Por exemplo, poderíamos ter uma opção assim. Se tivéssemos uma variável choice, que testamos se for A, B, C, podemos fazer if choice A, faz draw A. Se choice for B, faz draw B. Se choice for C, faz draw C. Mas se não for nenhuma delas, não vai ter o que executar e não tem problema. Digamos, se for no fluxo de execução, simplesmente iria na próxima linha. Cada condição é verificada em ordem. Então, se o primeiro é falso, o próximo será verificado e assim por diante. Se o primeiro é verdadeiro, não será verificado mais um. Se uma delas for verdadeira, o ramo correspondente será executado e a instrução será finalizada. Mesmo se mais de uma condição for verdadeira, somente a primeira ramificação verdadeira será executada. Condições aninhadas. Uma condição também pode ser aninhada, ou seja, em volta, dentro de outra. Poderíamos ter escrito o exemplo na sessão anterior dessa forma. x2, y20, se x igual a y, x e y são iguais. Se não, else. Então, comparar se são menor ou maior. Se x menor que y, x é menor que y. Se não, ou seja, não vai ser igual, nem vai ser menor, então x é maior que y. Professora? Sim. Você falou na aula passada, só que eu acabei esquecendo. O porquê dos dois sinais de igual? É porque essa é uma comparação. A diferença está em que a gente precisa usar esse igual simples aqui para fazer a assignação do valor. Né? Entendi. Então, nesse caso deveria é ser... sempre operação de assignação. E aqui, com dois iguais, é para a comparação. Isso aqui vai perguntar, entendi. é x igual a y? E vai responder verdadeiro ou falso. Entendi. Obrigado. Então, se eu mudar o valor de x para 200, vai colocar x maior que y. Se mudar para 20, são iguais. Então, está funcionando direitinho como a gente esperava. Então, o condicional exterior contém dois ramos, né? É igual ou não. O primeiro ramo contém uma instrução simples, só imprimir.
O segundo ramo vai conter outra instrução if que é aninhada. E essa if tem 2 ramos próprios. Esses 2 ramos são instruções simples, embora poderiam ser instruções condicionais também. E aí ter vários aninhados, por exemplo. Embora a indentação das instruções mostre uma estrutura das condicionais aninhadas podem se tornar difíceis de ler e é uma boa ideia evitá-las se for possível. Operadores lógicos muitas vezes oferecem uma forma de simplificar as instruções condicionais aninhadas para fazer mais sentido. Por exemplo, podemos reescrever o seguinte código aninhado para fazer só uma condicional. Então, x igual a 0, se x menor que se 0 menor que x, se x menor que 10, vai imprimir um número de um só dígito positivo. Então, print só será executada se tanto essa linha quanto essa linha forem true. Então, podemos obter o mesmo valor com o operador AND, porque nesse caso estamos pedindo que ambas fossem verdadeiras para entrar. Então, temos que pedir aqui que ambas sejam verdadeiras para entrar, e isso se faz combinando com o operador AND. Para esse tipo de condição, tem também uma opção mais concisa no Python, que é colocar a comparação simultânea, né? X maior que 0 menor que 10. Então, se eu coloco aqui uma para entrar, tá indo. Se eu colocar aqui um valor que possa entrar, está indo. Se eu colocar um que não entrar, perfeitamente não está indo. Aqui, perfeitamente não está indo. Então, isso aqui é simplesmente um shorthand, digamos, uma forma abreviada de escrever o mesmo que aqui em cima, que na linguagem Python está permitido. Preste atenção que em outras linguagens pode não estar permitido. Okay? Finalmente, recursividade, que é uma forma de fazer iteração sem chamar nem for nem while. É legal, ou seja, permitido por uma função chamar outra, mas também é permitido uma função chamar a si própria. Pode não ser óbvio, porque isso é uma coisa boa, mas é realmente uma coisa bem legal. É uma das coisas mais mágicas que um programa pode fazer. Ou seja, temos essa função aqui de contagem regressiva. Se n for menor ou igual que 0, vai imprimir decolar. Se não, vai imprimir o número e voltar a chamar essa mesma função com o número -1. Então, já tenho essa função definida, declarada. O que acontece se chamamos essa função assim, então? Countdown 3, 3, 2, 1, decolar para o espaço sideral. Então, a execução da countdown inicia com n igual a 3. N igual a 3. Como n é maior que 0, então não passa por esse bloco, mas passa por esse bloco do else, ou seja, imprime o valor 3 e depois se chama a si mesma com o valor 2. Então, chama com o valor 2. 2 é menor ou igual que 0? Não. Então, vai aqui, imprime o valor 2, chama a si mesma com o valor 1. Volta aqui, chama com o valor 1. 1 é menor ou igual que 0? Não. Então, imprime 1 e chama com o valor 0. Quando chama com o valor 0, é menor ou igual que 0? Sim. Então, imprime decolar para o espaço sideral. E aí, então, retorna. E volta ao main. Esse, então, é o fluxo de execução quando temos uma função recursiva.
essa função, então, que chama a si mesma, é chamada recursiva, e o processo para executá-la chama recursividade. Outro exemplo é poder escrever uma função que mostra um string n vezes. Então, declaramos a função printn, que vai imprimir esse n vezes. E como faz para repetir sem chamar o while, então vai fazer com recursividade. Vai ter uma condição de retorno, ou seja, de sair, e vai ter a parte da declaração para imprimir o string, e vai chamar a si mesma com o mesmo string, mas para imprimir n-1 vezes. Então, chamamos isso com olá 9 vezes, vai imprimir olá 9 vezes. Porque vai entrar aqui e ir diminuindo n, imprimindo S, diminuindo n, até chegar em n igual a 0, onde vai fazer return e não vai chamar mais. Se a instrução n menor que 0 for verdadeira, então essa causa a saída da função. E o fluxo de execução volta imediatamente a quem fez a chamada, e as linhas restantes da função não são executadas. O resto da função é similar ao countdown. Mostra ou imprime esse e chama a si mesma para imprimir esse n-1 vezes. Para exemplos simples como este, é mais fácil usar um loop for, pode ser, mas é importante ver que a recursividade pode ser um recurso bem interessante para utilizar. O Caio tem perguntas? Que vejo a mão levantada. Sim, professora. Nesse último exemplo que a senhora deu sobre recursividade, desse olá, exatamente. Aí, ao invés do return, eu poderia usar o break também? Não. Não? Porque não tem um loop. Não tem nem for, nem while. Tá. Tá bom. Obrigado. Ok. E aqui, então, temos a segunda parte dos exercícios para fazer com iterações, onde esse aqui, por exemplo, vai ser necessário vocês usarem a recursividade. Então, já que entrou todo o conteúdo, vamos voltar aqui na primeira parte de exercícios. Exercício parte 1, ok. E vamos começar a olhar esses exercícios para vocês começarem aqui. E eu vou fechar a aula só 4h30, então a gente pode ficar fazendo esses exercícios até aquela hora, e depois as restantes vocês podem seguir tentando e tirar dúvidas amanhã com o Gabriel. Então, primeira parte dos exercícios. Conjectura de Collatz diz: todos os inteiros positivos irão eventualmente convergir para o número 1 usando as regras de Collatz seguintes. Então, o programa tem que verificar essa conjectura de Collatz para alguns valores. As regras são: dado o número n, vou colocar aqui. Dado o número n, se n for par, se divide por 2. Se n for ímpar, atualizar para 3n mais 1. E aí, volta a avaliar as regras até eventualmente convergir para 1. Ou seja, tem que avaliar isso repetidamente. Se n for par, divide por 2 e atualiza. Se n for ímpar, multiplica por 3, soma 1 e atualiza. E logo testa essas
condições novamente. Então, essa é a exercício 1, é hacer um programa que tome qualquer número inteiro, n, inteiro positivo, e cheque se é válida a conjectura de Collatz, ou seja, que faça isso iterativamente. Se convergir para 1, então é correta. Se não convergir para 1, como determinar aquela não convergência é imprimir alguma advertência de que essa conjectura não foi verificada. Segundo exercício, modificar a função counter, que estava aqui em cima, aquela que contava o número de dígitos, para contar o número de vezes que os dígitos 0 e 5 aparecem no dado número n. Por exemplo, nn igual 10.568, vai ter 2, porque tem um dígito 0 e um dígito 5. Terceiro exercício. Encapsular e generalizar a seguinte declaração. Ou seja, lembrar o que quer encapsular e generalizar, pensar o que seria um objeto geral que poderia ser utilizado aqui nessa declaração para ser útil para outras instâncias. Exercício 4. O método de Newton para a raiz quadrada. Implementar uma função que acha a raiz quadrada com o método de Newton. Se você quer calcular a raiz quadrada de n, comece com qualquer aproximação e poderá calcular uma aproximação melhor com a fórmula, a aproximação inicial mais n dividido nessa aproximação inicial dividido por 2. E aí vai converger a um valor que vai se parecer cada vez mais com a raiz quadrada. Usando um loop, for ou while, vocês decidem. E repetindo essa fórmula até que a melhor aproximação se aproxime o suficiente da anterior, onde esse suficiente é um valor arbitrário, mas nós podemos considerar uma diferença de um milésimo. Aí, então, escreva essa função para calcular a raiz quadrada. Vou colocar isso como uma ordem, para não ter dúvidas. Porque semestre passado já teve quem teve dúvidas. Como é isso? Podemos escrever, mas tenho que escrever sim, tem que escrever. Escreve uma função para calcular a raiz quadrada. Usando este método. Então, se esse é um exemplo de repetição indefinida, ou seja, não sabemos quantas vezes terá que ser repetida a iteração até chegar numa aproximação suficientemente boa, com qual tipo de loop deve escrever esse programa? Essa é uma pergunta que vocês têm que responder. E também utilizar, então, para a sua implementação dessa função. Então, podemos começar os exercícios dessa parte. Eu vou parar a gravação, ok? E à medida que tiverem dúvidas, perguntas ou quiserem mostrar o que estão fazendo, podem ir levantando a mão.